Senhor Jesus, façamos hoje a leitura dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Capítulo 1, chamada e a primeira visão de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Amém, aleluias, glórias a Deus. Então eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu, não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a que eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e me disse, ponho as minhas palavras na tua boca. Olha no dia de hoje, te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. E a palavra do Senhor veio a mim. Jeremias, que está vendo? E respondi, estou vendo um ramo de amendoeira. Então o Senhor me disse, viste bem, porque estou atento para que a minha palavra se cumpra. Veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez. Que estás vendo? E respondi, estou vendo uma panela fervente que se inclina do norte para cá. Ao que me disse o Senhor, do norte se derramará uma catástrofe sobre todos os habitantes da terra. Pois estou convocando todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono nas portas de entrada de Jerusalém. E virão contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. E pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de todas as suas maldades, pois me abandonaram, queimaram incenso e outros deuses e adoraram as obras das suas mãos. Prepara-te, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não te apavores por causa deles, para que eu não faça com que te apavores na presença deles. Hoje te ponho como cidade fortificada, e como coluna de ferro, e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Façamos agora a leitura do capítulo 2. Jeremias é enviado para repreender Jerusalém. A palavra do Senhor veio a mim. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua fidelidade na juventude, do teu amor como noiva, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Então Israel era santo para o Senhor, primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam eram tidos como culpados. A catástrofe vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que delito vossos pais acharam em mim, para que me deixassem? Eles foram atrás de coisas inúteis e tornaram-se inúteis. Não perguntaram, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra seca e de trevas, por uma terra onde ninguém passava nem morava. Eu vos guiei a uma terra fértil, para comerdes de seus frutos excelentes.
mas entrastes e contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes algo abominável. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os doutores da lei não me conheceram. Os governantes se rebelaram contra mim. E os profetas profetizaram em nome de Baal, indo atrás de ídolos imprestáveis. Portanto, de novo trarei acusações contra vós, diz o Senhor, e trarei acusações até mesmo contra os vossos netos. Ide às ilhas de Quintim, e vede, enviai emissários a Quedar e atentai bem. Vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Por acaso houve alguma nação que tenha trocado os seus deuses, embora nem fossem deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é imprestável. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu dois delitos. Eles me abandonaram, a fonte de água vivas, e cavaram para si cisternas furadas, que não retêm águas. Por acaso Israel é um escravo? É ele um escravo nascido em casa? Então por que se tornou presa? Os leões rugiram e urraram contra ele. Fizeram da terra dele uma desolação. Queimaram suas cidades e ninguém habita nelas. Até mesmo os filhos de Mênfis e de Táfnis rasparam o alto de tua cabeça. Por acaso não foste tu que fizeste isso a ti mesmo ao abandonares o Senhor, teu Deus, quando ele te guiava pelo caminho? Agora que interesse tens em ir ao Egito, para beberes as águas do Nilo? E que interesse tens em ir à Síria, para beberes as águas do Eufrates? O teu delito te castigará, e a tua rebelião te repreenderá. Sabe e vê que má e amarga coisa é teres abandonado o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor, Senhor dos exércitos. Já há muito quebrei o teu jugo, rompi as tuas cordas e disseste, não servirei. Contudo, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore frondosa, te deixaste prostituindo-te. Eu mesmo te plantei como videira escolhida, uma semente inteiramente genuína. Como te tornaste contra mim, em ramos degenerados de uma videira não cultivada? Ainda que te laves com soda e uses muito sabão, a mancha da tua maldade permanece diante de mim, diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus. Como podes dizer, não me contaminei, nem corri atrás dos balaíns? Vê as tuas pegadas no vale, reconhece os teus atos. És uma dromedária nova e ligeira, que anda desviando os seus caminhos. Uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que fareja o vento no auge do cio. Quem lhe pode impedir o desejo? Os que a procuram nem precisam se cansar, pois a acharão no mês do seu cio. Evita que teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, porque tenho amado deuses estrangeiros e continuarei indo atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é flagrado, assim se envergonhará a casa de Israel. Ele, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas. Eles dizem à madeira, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste. Eles me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo de aflição me dirão, levanta-te e salva-nos. Mas onde estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem e te salvem no tempo da tua aflição. Porque os teus deuses, ó Judá, não são tão numerosos como as tuas cidades. A autoconfiança do povo é inútil. Por que entrais em discórdia comigo?
Todos vós rebelaste contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei vossos filhos, eles não aceitaram a correção. Vossa espada devorou vossos profetas, como um leão destruidor. Vós que sois desta geração, considerai a palavra do Senhor. Por acaso tenho sido um deserto para Israel, uma terra de densa escuridão? Porque o meu povo diz, não mais nos sujeitaremos, não retornaremos mais a ti. Por acaso a jovem se esquece dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adereços? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Como te esforças para buscar o amor? Ensinaste os teus caminhos até as mulheres perdidas. Até na barra das suas roupas se achou o sangue dos pobres inocentes. E tu não os flagrastes arrombando casas. Mas apesar de todas essas coisas, ainda dizes, sou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eu entrarei em juízo contigo, porque dizes, não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Ficarás decepcionada com o Egito, assim como te decepcionaste com a Síria. Com as mãos na cabeça deixarás aquele lugar também, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confias, e não prosperarás com eles. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 3 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. A infidelidade do povo. Eles dizem, se um homem rejeitar sua mulher e ela se separar dele e se ajuntar a outro homem, por acaso ele voltará para ela? Aquela terra não ficaria inteiramente contaminada? Tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim volta para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos para os lugares altos e vê onde não te deitaste. Nos caminhos te assentavas, esperando-os como beduíno no deserto. Manchaste a terra com a tua prostituição e com a tua maldade. Por isso as chuvas fortes foram retidas e a chuva de primeira não veio, de primavera não veio. Mas tens o semblante de uma prostituta e não sentes vergonha. Não me invocaste há pouco, dizendo, meu pai, tu és amigo achegado da minha juventude. Reterás para sempre a tua ira ou guardarás para sempre a tua indignação? Falaste assim, mas tens cometido todo o mal possível. Israel e Judá são exortados ao arrependimento. Diz-me ainda o Senhor nos dias do rei Josias. Viste o que fez Israel, a rebelde? Ela se dirigiu a todo o monte alto e prostituiu-se debaixo de toda a árvore frondosa. E eu disse, depois de haver tudo isso, voltará para mim. Mas ela não voltou. E Judá, sua irmã infiel, viu isso. Ela viu que, por causa de tudo isso, porque a rebelde Israel cometeu adultério, eu a mandei embora e lhe dei sua carta de divórcio. Porém, sua irmã infiel, Judá, não temeu e também se entregou à prostituição. E pela leviandade da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com ídolos de pedra e de madeira. Contudo, apesar de tudo isso, Judá, sua irmã infiel, não voltou para mim de todo o coração, mas com fingimento, diz o Senhor. E o Senhor me disse, a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a infiel Judá. Vai e proclama essas palavras para a região do norte. Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor. Não te tratarei com ira, porque sou fiel, diz o Senhor, e não guardarei para sempre o rancor. Apenas reconhece que foste rebelde contra o Senhor teu Deus, e que te prostituíste com deuses estrangeiros debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor.
Voltai, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois sou como vosso mestre. Tomarei de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. E naqueles dias, quando vos tiverdes multiplicado e frutificado na terra, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor. Ela não mais lhes virá o pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações nela se reunirão, por causa do nome do Senhor. Não mais andarão conforme a teimosia do seu coração maligno. Amém, aleluia, glórias a Deus. Naqueles dias a casa de Judá andará com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei como herança a vossos pais. Amém, aleluia, glórias a Deus. Israel é chamado ao arrependimento. Israel é chamado ao arrependimento. Pensei como te incluiria entre os filhos e te daria a terra desejável, a mais bela herança das nações. Também pensei que me chamarias de meu pai e que não te afastarias de mim. Mas assim como a mulher que trai o marido, tu me tens traído, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, são as súplicas e o choro dos israelitas, pois perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, e curarei a vossa rebeldia. Eles responderam, aqui estamos, voltamos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente a idolatria nas colinas e a agitação nos montes são falsidade. O Senhor nosso Deus é a salvação de Israel. Mas desde a vossa juventude, Baal, a coisa vergonhosa, tem devorado o trabalho de nossos pais, suas ovelhas e seu gado, seus filhos e suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cobramos a nossa confusão, pois temos pecado contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e desobedecemos a voz do Senhor, nosso Deus. Amém, aleluia. Façamos agora a leitura do capítulo 4, do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se tirares os teus ídolos abomináveis de diante de mim, e não andares mais vagueando, e se em verdade e em justiça e em retidão jurares, tão certo como vive o Senhor, então nele as nações serão abençoadas e nele exultarão. Judá é ameaçada de invasão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém, lavrai o vosso campo novo, e não semeeis entre espinhos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Circuncidai-vos ao Senhor, e circuncidai o coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que a minha ira não sobrevenha como fogo e arda, sem que ninguém o possa apagar, por causa da maldade dos vossos atos. Anunciai em Judá, publicai em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, reuni-vos, entremos nas cidades fortificadas. Levantai o sinal para Sião, buscai refúgio, não demoreis, porque trago do norte uma calamidade, uma grande destruição. Um leão subiu da sua toca, um destruidor de nações. Ele já partiu, saiu do seu lugar para arruinar a tua terra, para que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso vestivos de pano de saco, lamentai e chorai, porque o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós.
Naquele dia, diz o Senhor, traquejará o coração do rei e dos seus oficiais. Os sacerdotes ficarão aterrorizados e os profetas perturbados. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, tu enganaste inteiramente este povo e Jerusalém, dizendo: tereis paz, entretanto a espada já nos fere a garganta. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento abrasador vindo das dunas do deserto sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar nem para limpar. Um vento mais forte que este virá da minha parte. Agora eu mesmo pronunciarei juízos contra eles. Vem subindo como nuvens, as suas carruagens são como redemoinho, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Limpa da maldade o teu coração, ó Jerusalém, para que sejais salva. Até quando abrigarás em ti planos malignos? Porque uma voz anuncia desde Dan e proclama desgraça desde os montes de Efraim. Anunciai isso às nações. Proclamai contra Jerusalém. Inimigos vêm de uma terra remota. Eles lançam seu grito contra as cidades de Judá. Eles a cercam como guardas que protegem um campo, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu procedimento e os teus atos te trouxeram essas coisas. Tão amarga esta tua desgraça, que fere até o coração. Lamentações por Judá. Ah, minha aflição, minha aflição. Eu me contorço em dores. Ó pares do meu coração. O meu coração se agita. Não posso calar-me, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o tumulto da guerra. Um desastre sobre outro se anuncia, porque toda a terra já está arrasada. De repente foram destruídas as minhas tendas, e no instante as minhas lonas. Até quando verei a bandeira e ouvirei o som da trombeta? De fato, o meu povo é insensato, já não me conhece. São filhos tolos, sem entendimento. São espertos para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. Também para o céu, e não tinha a sua luz. Olhei para os montes, e eles estavam tremendo. Todas as colinas estremeciam. Olhei, não havia homem algum, e todas as aves do céu haviam fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam arrasadas diante do Senhor, por causa do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda esta terra ficará destruída, mas não a consumirei totalmente. Por isso a terra lamentará, e o céu em cima escurecerá. Pois assim falei, assim determinei, e não me arrependi, nem desistirei disso. Ao grito dos cavaleiros e frecheiros, todos os moradores das cidades fogem. Entram pelas matas e escalam as rochas. Todas as cidades ficam abandonadas sem morador algum. Agora, ó cidade destruída, que farás? Embora te vistas de púrpura e de adornes, com enfeites de ouro, embora pintes os olhos inutilmente te embelezas. Os teus amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Pois ouvi um grito como de uma mulher em trabalho de parto, a angústia de quem dá à luz o seu primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos. Ai de mim, que desfaleço por causa dos assassinos. Amém, aleluia. Façamos agora a leitura do capítulo 5 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. A rebelião de Jerusalém é denunciada. Andai pelas ruas de Jerusalém, vede agora,
Informai-vos e buscai pelas suas praças. Se puderdes encontrar um homem, um só homem que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a cidade. E, ainda que digam, vive o Senhor, certamente juram com falsidade. Ó Senhor, por acaso não é a verdade que teus olhos procuram? Tu os feriste, mas não lhes doeu. Tu os consumiste, mas se recusaram a receber a correção. Endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram se converter. Então eu disse, de fato, eles são pobres e insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, nem a justiça do seu Deus. Irei aos líderes e falarei com eles, pois conhecem o caminho do Senhor e a justiça do seu Deus. Mas também eles quebraram o jugo e romperam as cordas. Por isso o leão da floresta os matará. Um lobo dos desertos os destruirá. Um leopardo ficará à espreita contra suas cidades. Todo aquele que delas sair será despedaçado, porque as suas transgressões são muitas e a sua rebeldia é grande. Como poderei perdoar-te? Pois teus filhos me abandonaram e juraram pelos que não são deuses. Depois de eu os haver sustentado, adulteraram e se ajuntaram em bandos nos prostíbulos, como garanhões bem nutridos. Cada um andava relinchando a mulher do seu próximo. Por acaso não os castigarei por causa dessas coisas, diz o Senhor, ou não me vingarei de uma nação como esta? A queda de Judá é inevitável. Subi aos seus terraços de videiras e destruí-os, mas não façais uma destruição total. Cortai seus ramos, pois não são do Senhor. Porque a casa de Israel e a casa de Judá têm agido com infidelidade para comigo, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram, ele não fará nada, nenhum mal virá sobre nós, nunca veremos espada nem fome. Até mesmo os profetas não passam de vento, e eles não têm a palavra. Assim acontecerá a eles o que anunciam. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porque disseste tal palavra, converterei minhas palavras em fogo na tua boca, e este povo em lenha, e o fogo consumirá. E trago contra vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação vitoriosa, uma nação antiga, uma nação cuja língua não conheces e cuja fala não entendes. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes. Eles devorarão a tua colheita e o teu pão. Devorarão os teus filhos e as tuas filhas. Devorarão os teus rebanhos e o teu gado. Devorarão a tua videira e a tua figueira. Destruirão pela espada as tuas cidades, fortificadas em quem confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei totalmente. E quando disserdes, porque o Senhor nosso Deus nos fez todas essas coisas, então lhes dirás, assim como vós me abandonastes e servistes a deuses estrangeiros na vossa terra, assim também servireis estrangeiros em terra que não é vossa. A culpa de Judá. Anunciai isto à casa de Jacó e proclamai-o em Judá. Ouvi agora isto, vós, povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouves. Vós não me temais, vós não me temeis, diz o Senhor. Não tremeis diante de mim, que por ordem eterna coloquei a areia como limite para o mar, que ele não pode passar,
Ainda que suas ondas se levantem, não poderão prevalecer. Ainda que rujam, não poderão ultrapassar. Mas este povo é de coração obstinado e rebelde. Viraram-se e foram embora. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que no tempo certo dá a chuva do outono e da primavera, e nos conserva as semanas determinadas da colheita. Porém, as vossas iniquidades afastaram essas coisas, e os vossos pecados apartaram de vós o bem. Porque no meio do meu povo há ímpios que ficam à espreita, como caçadores de pássaros, fazem armadilhas e apanham os homens. As suas casas estão cheias de traição, como gaiolas cheias de pássaros. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordaram a si próprios, estão bem alimentados. Também excedem o limite da maldade. Não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prosperem, nem defendem o direito dos pobres. Por acaso não trarei castigo por causa dessas coisas, diz o Senhor, ou não me vingarei de uma nação como esta? Uma coisa espantosa e horrível tem ocorrido na terra. Os profetas profetizaram falsidade, os sacerdotes dominam com autoridade própria, e o meu povo gosta disso. Mas o que fareis quando isso chegar ao fim? Façamos agora a leitura do capítulo 6 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Jerusalém ameaçada de cerco. Procurai abrigo, filhos de Benjamim. Fugi de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoa e levantai o sinal sobre Bet-Raquerem, porque do norte vem surgindo uma catástrofe, sim, uma grande destruição. Exterminarei a filha de Sião, linda pastagem. Contra ela virão pastores com seus rebanhos. Levantarão suas tendas ao redor dela e apacentarão cada um no seu lugar. Preparai-vos para lutar contra ela. Levantai-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós, pois o dia declina e as sombras da tarde vão se estendendo. Levantai-vos, subamos de noite e destruamos as suas fortificações. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai suas árvores e levantai rampas de cerco contra Jerusalém. Esta é a cidade que será castigada, no meio dela há só opressão. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva fresca a sua maldade. O que houve nela é violência e destruição. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ó Jerusalém, aceita a correção, para que eu não me aparte de ti, para que eu não faça de ti uma devastação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebuscarão cuidadosamente o remanescente de Israel, como a vinha. Estende a tua mão aos ramos, como aquele que colhe uvas. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Os seus ouvidos estão fechados e eles não conseguem ouvir. A palavra do Senhor se tornou desprezível para eles e nela não tem prazer. Pois a ira do Senhor transborda dentro de mim. Estou cansado de retê-la. Derrama sobre os meninos pelas ruas e também sobre os grupos de jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e os velhos com as de idade avançada. As suas casas serão dadas a outros, com seus campos e suas mulheres, porque estenderei a minha mão contra os habitantes da terra, diz o Senhor. Porque são todos gananciosos, do mais pobre ao mais rico, e todos eles agem com falsidade, desde o profeta até o sacerdote. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, mas não há paz. Por acaso se envergonharam por terem cometido abominação?
Não, de maneira alguma, nem mesmo sabem o que envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, tropeçarão quando eu os castigar, diz o Senhor. A queda de Jerusalém virá. Assim diz o Senhor, ide às ruas, olhai e perguntai pelos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? E andai por ele. E achareis descanso para vós. Mas eles disseram, não andaremos nele. Também coloquei vigia sobre vós, dizendo, estais atentos ao toque das trombetas. Mas eles disseram, não escutaremos. Portanto, ouvi as nações, e ficai sabendo, ó testemunhas, o que lhes acontecerá. Ouve, ó terra, trarei castigo sobre este povo, o próprio fruto dos seus projetos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Para que me serve o incenso de Sabá, ou a melhor cana aromática de terras remotas. Vossos holocaustos não são sacrificados, os nossos holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam os vossos sacrifícios. Vossos holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor, estou pondo obstáculos a este povo. Juntos pais e filhos tropeçarão neles. O vizinho e o seu amigo perecerão. Assim diz o Senhor, um povo está vindo do norte, da terra do norte, e uma grande nação se levanta das extremidades da terra. Armados com arco e lança, são cruéis e não têm piedade. Seus gritos ressoam como o mar. Vêm montados em cavalos, dispostos como soldados para a batalha contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvirmos essa notícia, nossas mãos enfraquecem. Angústia e dores se apoderam de nós, como as dores de quem está em trabalho de parto. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque o inimigo tem a espada e há terror por toda parte. Ó filha do meu povo, veste-te de pano de saco e revolve-te na cinza. Chora com pranto amargurado, como se chora pelo filho único, porque o destruidor virá de repente sobre nós. Eu te pus como examinador e avaliador do meu povo, para que proves e examines o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, todos eles andam em corrupção. O fole soprou e o chumbo se derreteu com fogo. A depuração é inútil, pois os perversos não são arrancados. São chamados prata refugada, porque o Senhor os refugou. Amém, aleluias, glórias a Deus. Encerramos assim a leitura dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Entregamos essa oferta no Santo dos Santos, como um cheiro suave, Senhor, para que o Senhor venha trazer paz entre as nações. Senhor, tira toda a guerra, toda a violência, todo bombardeio, toda a destruição, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Vem no socorro, Pai, dos povos, das nações. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia.